Olá, estudantes do nono ano! Eu sou a professora Ariane Lopes. No vídeo de hoje, vamos falar sobre doenças causadas pelo ar contaminado. Os objetivos da nossa aula: conhecer a anatomia e a fisiologia do sistema respiratório, conhecer a fisiologia do sistema mucociliar e identificar a asma como uma doença que é provocada pela poluição do ar. Vamos observar esta imagem. Olha que imagem bonita, né? Então, o que a gente consegue identificar nessa imagem? Então, nós temos aqui uma grande árvore. E o que essa árvore, o que ela está representando para nós em relação ao nosso sistema respiratório? Conversamos em aulas anteriores da questão do gás carbônico. Então, toda a nossa atmosfera, em função da poluição, da queima dos combustíveis, dos carros, né? E toda a poluição das indústrias, toda essa poluição, então, tem um acúmulo muito grande de gás carbônico. Quanto menos árvores nós tivermos no ambiente, menos oxigênio nós vamos encontrar. Então, quanto menos árvore, nós estaremos num ambiente cada vez mais poluído. Por quê? Em todo o seu processo de fotossíntese, as árvores, as plantas, elas retiram do ambiente este gás carbônico. Em todo o seu processo, elas realizam ali a sua fotossíntese, todos os processos necessários, e elas devolvem para o meio gás, oxigênio, ar puro para nós. Então, ela absorve esse gás carbônico e libera o oxigênio. É por isso que locais onde a gente tem maior vegetação, muito mais árvores, muito mais plantas, vai ser um lugar que a nossa respiração, né, vai ser mais facilitada. A gente vai estar aí respirando um ar com certeza muito mais puro. E é essa relação que a gente tem desta imagem com o sistema respiratório e o conteúdo da nossa aula. Vamos falar sobre as vias aéreas, mas as vias aéreas superiores. É isso mesmo. Então, nós temos as vias aéreas superiores, que são estruturas que estão localizadas fora dessa caixa torácica, que a gente inclui, então, o nariz, as cavidades nasais, a faringe, a laringe, cujas funções é filtrar, aquecer e umidificar o ar. Então, aqui, observando esta imagem. Aqui em azul, então, nós temos a representação, né, de toda essa parte, começando aqui pela pontinha do nariz, a cavidade nasal. Em seguida, em rosa, a nasofaringe, em verde, orofaringe, e aqui em laranja, finalizando a laringofaringe. Então, todas essas estruturas responsáveis por filtrar, aquecer e umidificar o ar que vai adentrar a parte inferior dessas vias aéreas, então. Falando sobre as vias aéreas inferiores, então nós vamos falar dos órgãos localizados aqui, nessa cavidade torácica, que inclui a traqueia, os brônquios, bronquíolos, alvéolos e pulmões. Esses órgãos das vias aéreas inferiores, eles têm como uma função a troca de oxigênio e dióxido de carbono. Então, aqui analisando a imagem, então lembrem-se que nós já falamos da parte superior e agora vamos falar da parte inferior. Então, aqui nós temos o tubo da traqueia, pulmões, dentro dos pulmões aqui a gente vai ter o bronquíolo, os brônquios aqui, tá? E aqui, mais a fundo, a gente pega um pedacinho da imagem e aproxima, nós temos os alvéolos, que são chamados alvéolos pulmonares, né? Porque tá lá dentro dos pulmões. E logo aqui, ó, mais ou menos aqui, nós temos o diafragma, que também é responsável ali pela questão da nossa respiração. Normalmente, pessoas que cantam, né, tem bastante treino aí em relação ao músculo ali do diafragma. Higiene respiratória.
Então, o sistema respiratório humano possui mecanismos que filtram o ar. Mesmo assim, devido à grande concentração de gases tóxicos e matéria particulada da atmosfera, em grandes cidades eles podem ser inalados. Aqui nós temos uma imagem, claro que muito aproximada, mas esta imagem é dos nossos pelinhos do nariz. É isso mesmo. Então, para que serve, né? As pessoas ficam se perguntando, para que serve esses pelinhos no nariz? E tem muita gente que vai lá e retira todos esses pelos. Claro que o excesso, né, é bacana tirar por higiene, mas a totalidade não é legal tirar. Por quê? Eles funcionam exatamente como filtros. Então, são eles que vão filtrar ali esse primeiro contato com esse ar que estamos respirando. Então, o primeiro contato que nós temos a partir, né, dessa cavidade nasal, então o que vai acontecer? Então, primeiro o filtrinho ali, ó, dos pelinhos do nariz. O nosso nariz tem um muco, né? A gente também tem esse muco. Então, tanto os pelinhos do nariz quanto esse muco, eles formam uma espécie de barreira. Para que uma barreira? Se eu tenho uma barreira, é para tentar filtrar, fazer com que impurezas do ar não passem, não adentrem o nosso sistema respiratório. Por quê? Se essa poluição, se esse ar poluído acabar entrando no nosso sistema respiratório, podemos ter aí diversas doenças do trato respiratório. Sistema mucociliar. Então, é um importante mecanismo de defesa das vias aéreas. Através do movimento ciliar, partículas inaladas aprisionadas na camada de muco são transportadas para fora destas vias. A poluição do ar está relacionada com a diminuição da eficácia desse sistema nas nossas narinas, aumentando assim sintomas. Então, quais as doenças que a gente pode vir a ter caso inalado aí, né, esse ar contaminado? Então, doenças possíveis: asma, infecções das vias aéreas superiores, a cavidade nasal ali que a gente estava falando. E incidência também de câncer pulmonar. Então, tem muitas doenças, a lista é grande. Aqui a gente só falou, nós só relatamos algumas doenças para vocês, mas, né, nós chegamos aqui, inclusive, a incidência de um câncer pulmonar. Então, é por isso que as pessoas que vivem normalmente nas grandes cidades, próximos a muitas indústrias, a muitas vias, né, onde tem passagem de muitos veículos, são pessoas que acabam tendo muito contato com essa poluição do ar e são pessoas que têm uma incidência, estão assim mais suscetíveis a ter doenças do trato respiratório. Quando a gente fala aqui do sistema mucociliar, então a professora está falando muco, esse muco que a gente tem mesmo na cavidade, e os cílios, no caso, seriam esses pelos, né? Por causa do movimento que ele faz para conseguir, ó, através do movimento circular ali, né, do ciliar, no caso, essas partículas podem ser inaladas ou podem ser filtradas se estiver tudo sob controle. Então vamos lá, vamos à nossa primeira atividade. Sabemos que o ar inspirado passa inicialmente pelas narinas e cavidades nasais. Neste local encontramos pelos e muco. Qual a função dessas estruturas? Ah, a professora falou. Vamos ver se você prestou atenção na aula. Então vamos lá, um tempinho para vocês responderem.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então, vamos lá. Sabemos que o ar inspiração passa inicialmente pelas narinas e cavidades nasais. Então, neste local, encontramos pelos e muco. Ok. Então, qual é a função destas estruturas? É só juntar sujeira? Será? O pelo e o muco atuam conjuntamente. O que eles fazem? Eles impedem, então, a entrada de organismos causadores de doenças e poeira no sistema respiratório. Organismos aqui a gente pode também falar de micro-organismos, né? Eles possuem, portanto, uma função de filtro. Então, assim como a professora falou, eles trabalham ali em conjunto. Tanto os pelos quanto esse muco existente trabalham exatamente para filtrar essas partículas, essas micropartículas desse ar poluído, no caso, não tentando, né, evitar aí que não adentre o nosso trato respiratório, ok? A asma. O que é a asma? A asma é uma doença que acomete os pulmões, acompanhada de uma inflamação crônica nos brônquios. As vias aéreas de uma pessoa ficam inflamadas, estreitas e também inchadas, além de produzirem um muco extra, o que dificulta a respiração. Então, deste lado, é uma pessoa que está acometida, então, com sintomas da asma. Olha a quantidade de muco sendo produzido. Do outro lado, é uma imagem comparativa de uma pessoa que está com os pulmões ali normal, não está acontecendo nada. Mas a gente consegue, né, observar a grande diferença que tem deste que está cheio de muco para esse que está limpinho. Então, o que vai fazer esse muco? Esse muco ele vai trancar essas vias aéreas, vai causar uma inflamação e vai trancar ali essas vias aéreas, né, deixando ali inflamado, estreitos e inchadas. E vai dificultar a pessoa a respirar. E aí que as pessoas precisam, né, procurar assim que sentem determinados sintomas, precisam procurar o médico o quanto antes para ser feito um tratamento. Normalmente as pessoas asmáticas, elas têm que fazer o uso de bombinhas, mas todo medicamento tem que ser controlado, tem que ir no médico para ver a quantidade bem certinho. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, alguns dos fatores desencadeadores são, né, no caso da asma, poluentes atmosféricos, poeira, mofo, pólen das plantas, é tão pequenininho, né? Então não enxerga e tem muita gente que é alérgico mesmo e acaba virando um quadro asmático. Pelos de animais, fumaça, cheiros fortes, entre outros. Então tem aqui, né, não só a fumaça dos carros, das indústrias, mas também a questão do tabagismo, né, gente? A questão do cigarro e tudo mais. Então tem muitas pessoas que têm essa asma, ela é tão forte que muitas vezes não pode ter em casa cortinas, bicho de pelúcia, tapetes. Então, normalmente quem tem esses problemas respiratórios tem que se livrar dessas coisas, ter um ambiente cada vez com menos apetrechos por perto, justamente para não juntar poeira, mofo, né? Ficar aí longe desse tipo de contaminantes, porque pode vir a agravar esse quadro asmático da pessoa. Então, convivendo com a asma. O objetivo do tratamento da asma é melhorar a qualidade de vida da pessoa por meio do controle dos sintomas e pela melhora da função pulmonar. Ou seja, é o tipo de doença que não tem cura, só tem tratamento. Então, é claro, como eu dei o exemplo no slide anterior, se a pessoa está ali convivendo num ambiente com que já é asmático, claro, né? Que tem a doença. E aí tem um ambiente que é cheio de cortinas, cheio de tapetes, bicho de pelúcia, ou vive perto de muitas plantas com pólen e tudo mais. Então tudo isso pode vir a acometer, né? Pode vir e deixar essa pessoa cada vez pior. Então o ideal, primeiro,
é cuidar do ambiente onde essa pessoa está inserida, tentar diminuir o máximo possível, né, essas possibilidades em torno da pessoa e fazer um tratamento sério ali, né, acompanhado pelo seu médico. Então vamos à nossa segunda atividade. O sistema mucociliar é um importante mecanismo de defesa das vias aéreas, constantemente expostas a uma ampla variedade de agentes potencialmente nocivos. Através do movimento ciliar, partículas inaladas aprisionadas na camada de muco são transportadas para fora das vias aéreas. Assim, o que ocorre quando há a diminuição da eficácia desse sistema, do sistema que nós estamos falando aqui, mucociliar. Então, o que ocorre quando há uma diminuição da eficácia do sistema mucociliar? Um tempinho para vocês responderem, vamos lá.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então, o que ocorre quando há diminuição da eficácia do sistema mucociliar? A diminuição da eficácia do sistema mucociliar pode provocar o aumento de sintomas de doenças como asma e bronquite ou outras doenças ligadas e relacionadas com o sistema respiratório, ok? Falamos então nesta aula sobre a anatomia e a fisiologia do sistema respiratório, fisiologia do sistema mucociliar e a fisiologia da asma, uma doença que pode ser aí acometida pela poluição do ar. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!